Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Promar Abelhão e nós vamos estudar estatística na aula de hoje. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver alguns conceitos de estatística, as suas frequências, gráficos, medidas de tendência central e as suas medidas de dispersão. Tudo isso fica dentro de estatística, viu, gente? Bom, vamos começar com os conceitos. Primeiro conceito que nós temos aqui, nós temos três, né, na verdade. Universo, população, amostra e a amplitude. O que é o universo população? O universo população é tudo que a gente tem, tudo que a gente vai ver. Como tá aqui no slide, é o conjunto de todos os elementos. Então é tudo que eu quero ver, certo? Dentro do universo ou população, nós temos a amostra. A amostra é o subconjunto dos universos. Ela pode ser finita ou infinita, viu, gente? E ainda nós temos a amplitude. A amplitude, ela fica dentro da amostra. A amplitude é a diferença entre os extremos dessa amostra. Ou seja, é o maior menos o menor. Então, é a diferença entre eles. Vamos ter também as frequências. Nós temos a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que... Perdão, gente. Que algo ocorreu ou que, tipo, eu tive as mesmas respostas. Aí nós temos... Aí nós temos a frequência relativa. Ela é um percentual da frequência absoluta. Ou seja, é a frequência absoluta dividido por 100, certo? 100%. Ela vai ser sempre dada em porcentagem, viu, gente? Vamos tomar bastante cuidado com isso. E temos a frequência acumulada. A frequência acumulada, ela é a soma de todas as classes, de tudo que nós vamos ter. Aqui eu coloquei um exemplo. Nosso exemplo é o quê? O número de filhos. Então, a nossa frequência absoluta para 0 filhos vai ser 30. A frequência acumulada vai ser 28,8%. Esqueci de colocar por cento, gente. Então, 28,8%. Então, é frequência dividido por 100%. E a frequência acumulada é a soma de tudo, certo? Então, temos aí para 1 filho, 2 filhos ou nenhum filho. Então, se vocês quiserem, veja esse exemplo, tá bom? Próximo, nós temos as suas representações, que normalmente é representado por gráficos. Eu coloquei esses três, que são os mais comuns que a gente vê, né? O de colunas, que são as barrinhas retas. Temos o de linha, que é na horizontal. E temos a de setores, que é normalmente chamado gráfico de pizza. Que ele é fatiado assim. Normalmente o gráfico de pizza, ele é em porcentagem, viu, gente? Normalmente não, acho que a maioria dos gráficos de pizza, eles são em porcentagem. Eu coloquei esses três como exemplo, porque são os mais conhecidos, é o que a gente mais vê. Principalmente em livro de geografia, quando alguém muito importante posta alguma coisa, tipo IBGE, sabe? Essas coisas assim, são os mais frequentes, mas tem muitos outros, viu, gente? Agora, vamos ver as medidas de tendência central. É a famosa média, moda e mediana. Bom, nós temos a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos números que eu tenho dividido pela quantidade de números que eu tenho. Então, eu tenho, que nem aqui, temos os x1, x2 e x3, certo? O meu n vai ser 3. Eu vou somar todos os números que eu tenho, dividir pelo n. Dividir pela quantidade de números que eu tenho, certo, gente? Então, assim, se eu tenho 5 números, eu vou somar todos esses números e dividir por 5. Nós temos a média ponderada. A média ponderada, normalmente, é o que acontece nas escolas. Ela acontece com pesos. Então, assim, normalmente acontece em escola, né? Como eu disse. Então, assim, que nem a prova 1 tem o peso 1. Então, eu vou multiplicar aquela nota por 1. Nota 2 tem o peso 2. Eu vou multiplicar pela nota por 2. Então, a média ponderada, ela é assim. Você soma, exemplo, o número com o seu peso e divide com a soma dos pesos, certo? Normalmente, isso aqui
é média de escola, às vezes, assim. Tem escolas que usam mais a média aritmética e outras escolas a média ponderada. A minha, pelo menos, onde eu estudava antes, usava a média ponderada. Era uma mistura, né? Era a média ponderada e a média aritmética. Era uma baguncinha. Bom, nós temos aqui a moda. O que é a moda, gente? A moda é o número que mais se repete na minha sequência, certo? Então, assim, nesse caso aqui, a minha média vai ser o 5. Porque tá vendo que ele é o número que se repete? Então, a minha moda é o 5. A moda não é aquela coisa que sempre a gente tá vendo? Ai, que a blusa tal tá na moda, então todo mundo tá usando. O carro da moda é tal, não é? Então, vamos associar com isso. Então, é um número que sempre aparece. Agora, nós vamos para a mediana. A mediana, ela é o que tá no meio, no centro da nossa sequência. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer mediana. Muito cuidado. Porque a mediana, você tem que pegar os números e colocar ele em ordem. Tá, gente? Em ordem crescente. Se eu tiver uma sequência de 1, 2, 5, 9, 10, 20, eu vou ter que colocar esses números em sequência para ver a minha mediana. Aí, assim, eu coloquei esses dois aqui, porque vou dar 2 exemplos. Quando nós tivermos uma mediana que tem quantidade de números pares, o nosso número vai ser o no meio, o central. Consegue ver que aqui tem 2 e sobrou um 3 no meio? Então, a minha mediana é o 3. Mas, professora, e quando a gente tiver um número ímpar na minha sequência? Vai ser a soma dos 2 do meio. Consegue ver aqui? Aqui, ó, separei 2. Sobrou o 3 e o 4. Então, a minha mediana vai ser o 3 mais o 4. Então, a minha mediana vai ser o quê? 5. Então, gente, lembra de colocar sempre em ordem e ver a quantidade de números. Se ela for par, a gente vai ter sempre o do meio. Se ela for ímpar, vai ter sempre que ser a soma dos 2 do meio, gente. Não vamos se esquecer. Bom, passando aqui, a gente vai ter as medidas de dispersão. O primeiro que temos aqui é a variância. A variância, ela serve pra gente medir o quanto os valores de um conjunto estão distantes da média, certo? Então, assim, como que a gente calcula a variância? A gente pega o primeiro número e diminui, o primeiro número menos a média. Só que, gente, é ao quadrado, certo? O nosso n é a quantidade dos nossos números. Gente, n vai ser sempre a quantidade de números. Então, assim, se eu tenho 5 números, o meu n vai ser 5, certo? Então, gente, a variância é o número menos a média ao quadrado, não se esqueça. E assim, aqui que nem nós temos 3 números, a gente vai fazer o que tá dentro do parêntese e depois somar, para depois dividir. Pelo amor de Deus, não se esqueçam das regras básicas, porque isso aqui, gente, é pegadinha, viu? Pegadinha. Bom, nós temos o desvio padrão, que nada é do que a raiz da variância. Então, se em algum exercício pedir o desvio padrão, nós vamos precisar primeiro calcular a variância e depois o desvio padrão. A não ser que ele já te dê a variância, certo? Mas, se ele não te der, a gente tem que calcular a variância e colocar na raiz. Bom, continuando no desvio, nós temos o desvio médio. O desvio médio, a gente calcula com a diferença entre o número e a média. É muito parecido com a variância, só que a diferença é que não é ao quadrado, a gente não vai elevar ao quadrado isso, e ele é, gente, um módulo. O que é o módulo? Vamos recapitular. O módulo deixa todo número negativo positivo. Então, o módulo de 1 vai ser 1. Módulo de menos 1 vai ser menos... Módulo de menos 1 vai ser 1, galera. Sempre lembra disso. O módulo é para deixar o número positivo. Então, o número negativo, ele consequentemente fica positivo. Certo? E dividido por n, que é a quantidade dos nossos números. Bom, temos o desvio absoluto. O desvio absoluto, ele nada mais é do que o módulo do nosso desvio padrão, galera.
Então, temos que calcular o desvio padrão para calcular o desvio absoluto, a não ser que o exercício já te dê. Então, gente, lembra, é o módulo. O módulo deixa todo número positivo, não importa qual seja ele. Então, gente, pelo amor de Deus, não vão se esquecer disso, porque isso aqui também, olha, já vi vários erros. Se atentem nisso, o módulo deixa um número positivo. Bom, gente, então, foi uma aula super rapidinha aqui, para você que tá querendo ver um pouco mais de estatística. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, certo? Alguns mais exemplos. Então, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo, gente!